Um Mundo Zumbi Capítulo 1. Apenas um pequeno solavanco na estrada. Um homem abriu os olhos assim que ele soltou seu último suspiro há um tempo atrás. Uma expressão de dor podia ser vista no rosto do homem quando uma súbita onda de memórias desconhecidas surgiu diretamente em seu cérebro. Depois de um minuto que pareceu uma eternidade, seus olhos caóticos finalmente voltaram ao normal. Neil estava em seu segundo semestre em seu primeiro ano como estudante universitário. Ele estava em um quarto, a um quarteirão em frente à universidade. Com trânsito intenso, a estrada estava cheia de carros de luxo, caminhões, bicicletas e outros tipos de veículos rodoviários. O semáforo quebrado ao longe faz com que as pessoas atravessem a rua, resultando em um trânsito ainda mais pesado. A rua estava barulhenta enquanto as buzinas e os sons dos motores se sobrepunham. Ao contrário dos outros alunos que saem depois da aula, Neil iria para casa imediatamente. Ele usou sua habilidade de travessa ao máximo enquanto atravessava a estrada que estava carregada com todos os tipos de veículos rodoviários. Só mais um pouco ele seria capaz de chegar ao outro lado da rua. Mas, a vida era uma cadela tão imprevisível, pois um acidente realmente aconteceu naquele momento. Devido ao seu descuido, ele de repente passou por cima de seus cadarços desamarrados, resultando em tropeçar como um bebê em direção ao para-choque de um caminhão basculante de 6 rodas em movimento lento. Devido ao banco do motorista elevado, o motorista não percebeu que alguém já estava deitado bem embaixo do caminhão que ele dirigia. E assim, ele continuou a dirigir o caminhão devagar e com elegância nesse trânsito pesado. Um pequeno som pó pôde ser ouvido quando o corpo de Neil entrou em contato com a roda do caminhão. Devido aos fortes ruídos, o motorista não ouviu o som com clareza e apenas sentiu que o caminhão subia um pouco. O motorista deu de ombros com indiferença e disse calmamente, talvez apenas um pequeno solavanco na estrada. Sublinhado, Neil se viu em um quarto mal iluminado quando abriu os olhos do que parecia ser um sono muito longo. A leve iluminação que vinha do lado de fora permitiu que ele mal reconhecesse o quarto espaçoso em que se encontrava. Uma súbita onda de memórias estrangeiras de repente sacudiu sua mente, fazendo-o estremecer com uma dor insuportável. Depois de um minuto que pareceu uma eternidade de sofrimento, ele finalmente se acomodou enquanto absorvia a nova memória que inundou seu cérebro mais cedo. Ele percebeu que não estava mais em seu mundo, mas em outro mundo que estava experimentando um apocalipse zumbi. Ele estava prestes a se inspecionar quando uma dor repentina em seu estômago ocorreu junto com sentimentos de fome de repente inundando sua mente. Com base nas memórias que ele obteve, este corpo, que coincidentemente tinha o mesmo nome que ele, Neil, já está morrendo de fome há meses. A única coisa que lhe permitiu sobreviver até agora era água, mas aconteceu que ele já havia terminado suas rações de água há alguns dias, fazendo com que seu corpo e sua mente entrassem em colapso alguns dias depois que sua ração de água acabasse. Com base na memória que ele herdou, havia uma pequena mercearia a 3 casas de distância de onde ele está agora. No entanto, por covardia, o antigo Nilo nem se atreveu a sair e deixou-se passar fome até morrer de fome. Sentando-se lentamente, Nilo descobriu que seu corpo estava desprovido de energia. Ele mal conseguia se mover e sentiu que seu corpo estava tão seco. Mas talvez por causa do efeito de sua transmigração, ele foi capaz de reunir lentamente um pouco da minúscula energia restante em seu corpo, permitindo que ele se sentasse. Alguns minutos depois, ele se levantou do chão e foi em direção à janela antes de levantar a cortina que a cobria. A luz do sol repentina perfurou seus olhos quando ele instintivamente os fechou como um reflexo. Depois de um tempo, seus olhos já haviam se ajustado à luz. Então ele os abriu lentamente para dar uma olhada lá fora pela primeira vez pessoalmente. Olhando para fora, do outro lado da rua, ele podia ver os chamados zumbis andando frouxamente pela estrada, andando aleatoriamente sem objetivo. Devido à distância, ele não foi capaz de vê-los claramente. Tudo o que ele podia ver era que, embora os zumbis estivessem andando frouxamente, eles certamente têm mais energia do que ele. Suspirar. Então é assim que você se sente quando os zumbis literalmente têm mais energia do que você. Ele então moveu a cabeça e deu uma olhada para um outro lado, e lá, ele viu a pequena mercearia a apenas 3 casas de distância. Ele podia ver que a porta da loja já estava aberta o suficiente para uma pessoa entrar sem problemas. Um brilho pôde ser visto refletido em seus olhos quando ele resolveu ir até lá e buscar um pouco de comida para si mesmo. No entanto,
Ele sabia que não poderia ir lá de forma imprudente, para não ser comido por aqueles zumbis lá fora. Depois de contar, ele concluiu que há 6 zumbis andando frouxamente pela rua no total. Há também alguns outros corpos deitados aqui e ali do outro lado da estrada. Alguns estão até se contorcendo como um verme. Vendo isso, Nilo até teve vontade de vomitar. Felizmente ou infelizmente, não há nada para vomitar devido ao estômago vazio. Ele pensou por um segundo e adivinhou que aqueles corpos caídos na rua também devem ser zumbis que foram aleijados ou mortos por outras pessoas quando o apocalipse começou há 2 meses. Ele só podia supor isso. Por causa da covardia do Nilo anterior, ele nem se atreveu a olhar para fora depois de assistir ao noticiário, e ele ainda sentiu mais desespero depois de ouvir a comoção lá fora há 2 meses. Ele apenas teve sorte, pois antes do apocalipse começar, ele conseguiu comprar alguns suprimentos de comida que lhe permitiram durar 1 mês, e outro mês devido à água que ele racionou cuidadosamente. Ele virou a cabeça de volta para o quarto e só pôde suportar a fome que sentiu enquanto inspecionava o quarto. A sala era considerável e, com base nos padrões de seu mundo anterior, esta sala poderia até ser considerada grande. Tem seu próprio banheiro, geladeira, um pouco de espaço para os utensílios de cozinha, uma cama de solteiro, uma pequena mesa, uma TV de tela plana e muito mais. Na sua opinião, agora ele pode até considerar isso como uma pequena casa. Mundo Zumbi Capítulo 2 O Estranho Zumbi. A sala estava bagunçada, com copos de macarrão vazios, latas vazias de sardinha, galões de garrafas de água vazias e outras coisas vazias aleatórias espalhadas por aí. Caminhando para a pequena cozinha, ele olha em volta por um segundo antes de pegar a faca de açougueiro, bem como a faca de cozinha normal que estava ao lado da pia. Ele pesou os dois e comparou qual era o mais pesado e qual combinava melhor com sua condição atual. Depois de um tempo, ele finalmente escolheu a pequena faca de cozinha em sua mão direita. Ele sentiu que a faca de açougueiro estava mais afiada, mas com sua força atual, ele mal conseguia levantá-la. Mesmo que a faca de cozinha seja pequena, de alguma forma conseguiu aliviar algumas de suas preocupações, pois a falsa proteção de algo afiado de alguma forma o deixou mais confiante. Ele não só precisa de algum tipo de proteção, mas também de uma motivação. A pequena faca de cozinha em sua mão de alguma forma preenchia as condições que lhe faltavam. Ele então foi e pegou 2 latas vazias de sardinha antes de caminhar em direção à porta. Ele caminhou o mais silenciosamente possível enquanto verificava se a porta estava trancada ou não. Depois de confirmar que não era, ele lentamente girou a maçaneta antes de puxá-la levemente. Uma lacuna de 1 polegada podia então ser vista surgindo entre a porta e a parede. Nele sorriu e acenou com a cabeça em aprovação depois de ver aquela lacuna aparecer. Ele então deixou como estava enquanto se dirigia para a janela situada ao lado da porta. Ele lentamente abriu a janela para evitar fazer barulho enquanto observava os zumbis andando frouxamente do lado de fora da casa. Depois de confirmar que nada havia mudado, exceto a localização dos zumbis, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele se sentiu otimista sobre seu plano. Ele sentiu que, pelo menos, era melhor do que não fazer nada além de apodrecer dentro de casa exatamente como um certo alguém fez. Ele então examinou a situação do lado de fora novamente antes de tomar nota do caminho mais curto que deveria tomar para chegar à loja, que ficava a 3 casas de distância. No momento em que memorizou o caminho, sua confiança no plano também aumentou outra margem. Agora, o único obstáculo que restava eram os 6 zumbis andando frouxamente do lado de fora. Ele não sabia de seu comportamento real e ele não sabia se aqueles zumbis de repente acelerariam e atacariam ele. Quem sabe se eles estão apenas fingindo seu Limp Pokijutsu. Com esse problema em mente, ele queria experimentar primeiro antes de arriscar sua vida desnecessariamente. A mão direita de Neil era sua mão dominante. Ele transferiu a pequena faca de cozinha em sua mão direita para a mão esquerda antes de pegar 2 latas vazias de sardinha, segurando-as firmemente na mão direita no final. A mercearia estava localizada no lado leste da porta, a 3 casas de distância. Como a estrada para a mercearia era ligeiramente curva, sua porta aberta estava à vista de Nilo. O fascínio da porta aberta, bem como o conteúdo dentro da mercearia fez sua boca água de excitação. Olhando para os 6 zumbis, ele percebeu que 3 deles estão bem do lado de fora de sua casa, enquanto os outros 2 estão no meio do caminho em direção à mercearia,
E o último estava bem na frente da mercearia. Todos eles estão andando de forma imprevisível, às vezes em círculo, às vezes em linha reta. Felizmente, todos eles estão andando frouxamente. Nele só podia esperar que eles ficassem assim e que não fossem inteligentes o suficiente para enganar ele e sua bunda. Com a lata vazia na mão dominante e com pouca força, Nilo joga a lata para o lado oeste da estrada, bem do lado de fora da janela. Ele só voou por patéticos 3 metros devido à sua escassa força. Ting! 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 O vazio pode quicar 3 vezes no chão antes de parar. A lata vazia estava agora aproximadamente 2 metros do zumbi mais próximo na frente de sua casa. Ao captar os sons, os 5 zumbis viraram a cabeça para a lata vazia, como abelhas sendo atraídas pelo mel. Sem demora, eles começaram a andar enquanto rosnavam em direção à lata vazia. A única exceção foi o zumbi que estava do lado de fora do supermercado. Ele apenas olhou para aquela área específica por um tempo antes de cochilar novamente. Talvez não tenha conseguido ouvir o som por causa da distância, pensou Nilo. No entanto, Nilo ainda soltou 2 suspiros de alívio ao ver os zumbis ainda andando frouxamente em direção à lata vazia. O primeiro suspiro de alívio veio do fato de que os zumbis não estão realmente fingindo, e eles estão realmente andando frouxamente. Enquanto o segundo suspiro de alívio que ele soltou veio do fato de que seu plano realmente funcionaria. A razão para ele ter certeza disso era simples, foi porque os zumbis reagiram à isca que ele jogou. No entanto, ele ainda não se atreveu a correr o risco e fazer uma corrida com os zumbis. Afinal, embora eles estejam apenas andando de maneira manca, sua energia que rivalizava com a das crianças derrotou aquele que tinha uma energia que lembrava de um velho moribundo. Ele esperou pacientemente por alguns minutos e depois de perceber que os 5 zumbis estavam agora perto o suficiente da lata, Nilo finalmente decidiu agir sem mais delongas. Ele correu o mais rápido que pôde em direção à porta e abriu rapidamente sem demora. Seus movimentos eram lentos como um caracol, mas precisos como um robô. Cada passo e volta foram calculados enquanto ele fazia o seu melhor tentando chegar ao supermercado. No entanto, os zumbis que estavam indo para a lata de repente notaram, e sem pretensão, eles rosnaram como um cachorro antes de correr frouxamente em direção a ele enquanto mudavam seu alvo de lata para o humano. Embora também estivesse correndo devagar, Nilo já estava a meio caminho de seu destino. Isso é atribuído em grande parte ao fato de que Nilo estava apenas seguindo o caminho predeterminado que ele havia planejado anteriormente. No entanto, a sorte nem sempre brilharia sobre ele. Logo, o último zumbi que estava do lado de fora do supermercado o notou se aproximando. Ele rosnou por um segundo antes de começar a andar frouxamente em direção a ele, ou em sua direção. Nilo percebe que este zumbi era diferente dos outros, pois estava andando de uma maneira estranha, além de ser manco. Enquanto caminha, sua altura continua alternando entre 5,6 e 5,5. Com uma ligeira observação, Nilo notou que o pé direito deste zumbi estava deslocado, causando seu estado estranho. Nilo parou de repente e deu uma olhada nas costas. Os 5 zumbis estavam a apenas 10 metros dele. Olhando para frente, o estranho zumbi também estava a cerca de 10 metros dele. No entanto, ele percebeu que esse zumbi era mais rápido que o grupo de zumbis na parte de trás. Ele não perdeu mais tempo enquanto jogava apressadamente a lata restante em sua mão direita o mais longe que podia do outro lado da estrada. E como esperado, a lata só conseguiu voar 3 a 4 metros antes de cair no chão como uma bomba nuclear. O estranho zumbi e os 5 zumbis ouviram a lata vazia cair no chão. Eles então mudaram seu alvo de humano para pod novamente, percebendo que o ruído original na frente deles já havia desaparecido e, em vez disso, foi substituído por um distinto ting. Ting. Som que pode ser ouvido de outro lugar. Nilo não desperdiçou a oportunidade enquanto corria loucamente em direção à loja. Ele podia se sentir correndo como o Flash em direção à loja. Ele sentia que estava ficando cada vez mais rápido a cada segundo que passava. No entanto, a verdade estava realmente longe do que ele sentia. Mundo Zumbi Capítulo 3 Dentro da mercearia. Alcançando a porta da loja, Nilo estendeu a mão para alcançar e puxar a maçaneta da porta, antes de deslizar para dentro. Ele também não se esqueceu de fechar a porta antes de entrar para evitar que qualquer zumbi do lado de fora entrasse, ou de ouvir qualquer coisa se algo acontecesse lá dentro. Logo depois que ele fechou a porta,
Neil imediatamente caiu no chão enquanto respirava pesadamente. Ele se sentiu ainda mais fraco do que antes, pois a energia restante que ele tinha agora foi gasta. Depois de descansar um pouco para se acalmar, Neil finalmente decidiu dar uma olhada na loja. Nem um momento depois, seus olhos se arregalaram de perplexidade. A loja está tão bagunçada quanto a situação lá fora. Os expositores não estavam mais de pé, as mercadorias não estavam mais lá e a loja agora não tinha mais comida. Apenas a vitrine vazia permaneceu intacta. Droga, Neil amaldiçoou interiormente quando de repente percebeu que isso era realmente algo que ele havia esquecido antes. Nem todas as pessoas aqui são tão covardes ou tão burras quanto o Neil anterior. Eles devem ter percebido que durante um apocalipse, a comida se tornará escassa e, portanto, se tornará uma mercadoria muito importante e luxuosa. Essas pessoas corajosas já devem ter esvaziado a loja enquanto fugiam. Ele podia até imaginar que tipo de caos esse supermercado experimentou durante esse período. Mas sem desistir, Neil reuniu suas últimas forças para se levantar e examinar a loja com os olhos pela segunda vez. Embora esta loja fosse consideravelmente pequena, na verdade era maior do que seu quarto ou casa antes. Felizmente, Neil não estava destinado a se decepcionar novamente, pois rapidamente viu um pacote de macarrão cru colocado bem debaixo de uma das arquibancadas que havia desmoronado. Este pacote de macarrão parecia ouro brilhante nos olhos do Neil faminto. Ele não perdeu mais tempo e imediatamente vasculhou e tirou o macarrão da embalagem. Sem nem água fervendo, ele a engoliu, como um homem que nunca comeu uma barra de chocolate antes. No entanto, devido às suas ações precipitadas, a situação se tornou ainda mais terrível para ele. Já fazia dias que ele não bebia água e sua boca e garganta já estavam tão secas que ele parecia um deserto. E por causa disso, o macarrão cru não podia ser engolido facilmente e ficou preso em sua garganta, forçando-o a parar para tentar tossir. No entanto, sua tosse foi inútil, pois o macarrão de alguma forma grudou como cola em suas gengivas e garganta. Em desespero, Neil olhou ao redor com força para procurar algo que pudesse salvar sua situação atual. E bem no canto do balcão, uma máquina de venda automática de café estava de pé como uma fonte fluindo em seus olhos. Sem demora, ele instantaneamente se levantou e correu em direção à máquina de café como um louco. Ele circulou ao redor da máquina de venda automática e imediatamente puxou sua tampa traseira. E no momento em que o interior da máquina de venda automática foi revelado, os olhos de Neil não puderam deixar de tremer de prazer. O galão de água que foi usado para a máquina de café ainda tinha uma quantidade razoável de água armazenada dentro dele. Neil imediatamente tirou o galão de água da máquina de café, mas devido à sua escassa força, o galão caiu direto no chão. A água jorrou instantaneamente da boca do galão como um rio fluindo. No entanto, Neil não se importava mais com isso. Suja ou não, água é água, e ele precisa beber. Ajoelhou-se no chão e, como um cão sedento, bebeu a água que jorrava da boca do galão e lambeu a água que se derramou no chão. Depois de se satisfazer, ele voltou para pegar o macarrão cru antes de devorá-lo novamente como um mendigo nas ruas. Neil logo terminou um pacote inteiro de macarrão, enquanto ofegava enquanto se inclinava de costas em uma das arquibancadas desmoronadas. Depois de descansar um pouco, Neil lentamente sentiu sua energia voltando. Seu estômago, embora dolorido, não estava mais gritando por comida como antes. Ele se levantou e olhou ao redor da loja mais uma vez. Como ele estava em estado de fome antes, ele não teve tempo para inspecionar o interior da loja mais detalhadamente. Agora, olhando ao redor da loja, ele notou que havia um total de 5 estandes dentro. 4 dos quais estavam caídos no chão. O pacote de macarrão antes estava embaixo da primeira barraca perto da porta. O restante era o mais distante e único que restava de pé. No balcão, Neil procurou uma bolsa que ainda pudesse usar. Ele então foi em direção ao resto das arquibancadas para procurar e pegar os restos de mercadorias que pudesse encontrar. Embora algumas pessoas ainda tivessem a racionalidade de pegar comida, o pânico dentro delas deve ter estado sempre presente, porque depois de vasculhar cada canto da loja, a bolsa que Neil pegou no balcão mais cedo agora estava um pouco cheia. Dentro da bolsa, há agora 4 enlatados, 3 pacotes de macarrão, um pacote de biscoitos com 12 pedaços dentro, uma garrafa de 1 litro de água e um pão de 30 centímetros.
Mas este pão já estava mofado, então Nilo decidiu abandoná-lo depois de sentir seu odor fétido. Ele então voltou para o balcão e sentou-se na cadeira giratória que foi colocada dentro do balcão. Esta cadeira deve ser aquela em que o caixa se sentava enquanto lidava com os clientes antes do apocalipse acontecer. Ele pensou. Com a quantidade de comida na mão, Nilo decidiu comer novamente, pois o que comia antes era um mero pacote de macarrão, o que obviamente não era suficiente para saciar sua fome. Ele devorou uma lata de enlatados e 3 pedaços de biscoitos. Embora ele ainda não estivesse cheio, sem uma fonte estável de comida, ele decidiu comê-los com moderação. Afinal, ele sabia que essa quantidade de comida só pode durar alguns dias, mesmo que ele coma apenas uma vez por dia. Mundo Zumbi Capítulo 4 Pangeia. Agora que Nilo estava satisfeito e não precisaria mais se preocupar com comida por alguns dias, ele agora tinha tempo para refletir sobre suas circunstâncias atuais. Ele está agora em um mundo desconhecido onde um apocalipse zumbi ocorreu por 2 meses inteiros. Ele ainda não sabia como foi parar aqui, mas o que sabia era que acidentalmente pisou no próprio cadarço no meio da estrada, foi atropelado por um caminhão e imediatamente desmaiou. Bem, considerando quantos caminhões e carros havia durante esse tempo, ele já podia adivinhar que havia morrido. Depois de acordar, ele está agora neste mundo desconhecido, no corpo de alguém que também se chamava Nilo. Felizmente, embora ele tenha herdado algumas das memórias anteriores do Nilo, ele não herdou os sentimentos anteriores do Nilo, especialmente o de covardia. Mas ele não teve tempo de pensar nisso antes por causa de sua fome. Mas agora, ele sente que toda essa situação é muito bizarra. Até parece um sonho. Mas, relembrando alguns romances que já havia lido, concluiu que o que havia acontecido com ele era o que se chamava de transmigração. Para os outros, transmigraram para um mundo de fantasia, enquanto ele estava em um mundo cheio de zumbis. Inferno. A razão pela qual ele está correndo para casa também foi por causa de seu desejo de ler romances. Essa foi a razão exata pela qual ele percebeu que transmigrou para este mundo cheio de zumbis e foi capaz de agir com firmeza e fazer o que era necessário quase instantaneamente. Este mundo também é chamado de Terra, mas as estruturas e a geografia são diferentes. De acordo com a memória do Nilo anterior, esta terra tinha apenas um continente chamado Pangeia. Este continente Pangeia não era uma ilha inteira como naqueles livros de ciência, mas na verdade consistia em várias ilhas que formavam um círculo. A razão pela qual este continente foi chamado Pangeia era que havia apenas um governo que administrava o mundo inteiro, o governo Pangeia que estava situado no centro de todas aquelas ilhas. De acordo com as memórias do Nilo anterior, antes do apocalipse acontecer, havia um vírus estranho que circulava pelo mundo, originário do centro do continente Pangeia, e depois se espalhou como fogo nas ilhas vizinhas. Este vírus literalmente surgiu do nada. Mas mesmo assim, o governo fez o possível para encontrar uma cura. No entanto, o governo, em vez de curar os infectados, fez um movimento errado. O remédio que foi dito para curar os infectados deu errado e, em vez disso, causou a mutação do vírus. A mutação do vírus é na verdade a verdadeira causa deste apocalipse zumbi. Esse vírus mutante atacou o cérebro dos infectados, fazendo com que eles perdessem a razão e se transformassem em zumbis que atacariam qualquer pessoa viva que encontrassem. Se todos os zumbis fossem exatamente como Nilo viu lá fora, o governo pode não estar tão indefeso quanto está agora. Afinal, eles têm forças armadas que podem eliminar diretamente esses zumbis lentos. Mas o problema é que existem zumbis mais fortes por aí, e o que está do lado de fora é apenas o mais básico. Os mais fortes que Nilo viu no noticiário meses atrás podem até resistir a balas. Existe até um que destruiu diretamente um tanque. Talvez essas sejam as verdadeiras razões pelas quais o Nilo anterior só poderia se esconder na covardia. Felizmente, quando ele acabou de transmigrar, os que estavam fora de sua casa eram os mais básicos. Se eles fossem apenas um pouco mais fortes, Nilo estaria acabado para sempre. Há um mês, antes que a transmissão de notícias fosse interrompida, foi afirmado que todas as pessoas do continente já eram consideradas infectadas. Afinal, todos eles haviam sido infectados pelo vírus anterior antes da mutação. O governo também garantiu ao público que o medicamento poderia curar o vírus anterior que circulava durante esse período. No entanto,
Após a mutação do vírus, o governo afirmou que isso não deveria acontecer e que o medicamento deveria ter sido capaz de curar o vírus. A razão pela qual todas as pessoas do continente foram consideradas infectadas se deveu ao fato de que o primeiro vírus já havia infectado todas elas. Se o vírus anterior entrar em contato com o medicamento, ele sofrerá uma mutação imediata e atacará o cérebro. Mas a variação é o grau em que o vírus anterior infectou uma pessoa. Por exemplo, se o vírus anterior o infectou apenas levemente, mesmo que você tenha consumido o medicamento, você ainda não perderá a razão, mas sentirá apenas uma leve dor no cérebro. Isso foi o que aconteceu com o Nilo anterior porque ele estava apenas levemente infectado. Mesmo que ele também tenha consumido o remédio, ele só sentiu dor em seu cérebro por um breve período, antes de se dissipar. Além disso, de acordo com as notícias, esses zumbis mais fortes são os zumbis que consumiram o cérebro de outro zumbi. Aqueles zumbis que atacaram outros zumbis são as pessoas que estão gravemente infectadas pelo vírus anterior. A mutação deles era mais potente, tornando-os mais fortes, mais inteligentes e, portanto, capazes de saber que, consumindo os cérebros de outros zumbis, eles poderiam sofrer mutações ainda mais, permitindo que se tornassem mais fortes. Também foi mencionado nas notícias que zumbis que podiam suportar balas não precisavam mais se alimentar do cérebro de outros zumbis. Em vez disso, eles transformariam seu alvo ou presa em pessoas normais, assim como os zumbis mais básicos que Nilo testemunhou do lado de fora. A razão para isso ainda não estava clara. Assim como os zumbis mais básicos não atacam outros zumbis de consomem seu cérebro, mas apenas atacam outros seres vivos, também é inexplicável. Talvez no futuro, uma explicação apareça, mas agora, todas as pessoas devem se concentrar em sobreviver primeiro. Mas uma coisa é certa, esses zumbis básicos podem facilmente infectar outras pessoas com uma mordida. Embora esses zumbis à prova de balas não tenham sido vistos infectando outras pessoas, eles foram vistos consumindo o cérebro de outras pessoas. Mundo Zumbi Capítulo 5 Onde está meu dedo de ouro? Depois de organizar mentalmente os incidentes ocorridos no mês anterior, Nilo agora era capaz de perceber o que estava acontecendo ao redor do mundo. Nilo ficou apavorado, pois não sabia como sobreviveria a esse apocalipse. Zumbis eram muito mais fortes que humanos. Isso significava uma chance maior de ele ser transformado em zumbi depois de ser mordido por um, ou ele poderia nem ter a chance de se tornar um zumbi se fosse morto instantaneamente. O nível de perigo deste mundo é tão alto. Nele só podia suspirar com o pensamento de sair. Embora os zumbis que estávamos do lado de fora agora fossem os mais básicos, uma mordida deles e Nele sabia que ele estaria acabado. Ele se tornará um zumbi ou se tornará seu comilão. Caramba! Onde está meu dedo de ouro quando eu preciso de um? Pelo menos, me dê alguma vantagem por ser um transmigrador. Nele só pôde resmungar em silêncio para quem o enviou aqui. Mas isso é melhor do que morrer. Chega disso, preciso pensar em uma solução. Nilo foi em direção à porta da mercearia. Ele viu os 6 zumbis do lado de fora andando mancando sem direção mais uma vez. Ufa! Tenho sorte de que esses zumbis sejam os mais básicos. Agora que pensava nisso, era absurdo que ele realmente pensasse em sair. Já foi dito no noticiário que esses zumbis atacariam imediatamente qualquer ser vivo que vissem ou ouvissem. Felizmente, parecia que as notícias não eram precisas o suficiente, considerando que ele conseguiu fazer esse movimento arriscado de antes. Após o encontro do lado de fora, Nele tinha certeza de que esses zumbis mais básicos só reagiriam a ruídos, mas não podiam ver nada. A notícia não mencionou algo sobre zumbis não serem capazes de ver nada. Foi apenas afirmado que eles atacaram qualquer ser vivo que encontraram. No entanto, Nilo não podia culpá-los. Essa foi a notícia que o Nilo anterior viu na transmissão, que foi apenas alguns dias após o apocalipse ter começado. Depois de observar os zumbis do lado de fora, Nilo teve uma ideia preliminar do que deveria fazer. Em primeiro lugar, era para sobreviver. E para isso, o que Nilo precisava era de comida que ele já tinha. Em segundo lugar, ele precisava de armas, especialmente revólveres. Mesmo que alguns dos zumbis fossem imunes a balas, ele ainda poderia usar uma arma para se proteger dos básicos. Com armas, ele também poderia manter uma distância segura dos zumbis, proporcionando a ele uma chance menor de ser mordido e infectado. Mesmo que isso crie ruídos,
Era muito melhor do que estar em um corpo a corpo em que ele só conhecia o básico dos movimentos básicos. E lutar corpo a corpo tem um risco maior de ser mordido pelos zumbis. Em terceiro lugar, ele tinha que encontrar uma fonte de alimento estável, tipos de alimentos que não estragassem imediatamente. Neely voltou para o balcão. Ao longo do caminho, ele pegou a faca de cozinha que ele deixou cair mais cedo enquanto puxava o pacote de macarrão que estava sob o suporte. Neely sentou-se na cadeira e ponderou por um momento. Depois de um tempo, ele agora tinha uma ideia de onde precisava ir. As sobras de comida que ele adquiriu poderiam durar alguns dias, então ele não precisaria se preocupar com isso por enquanto. Além disso, não havia mais nenhum lugar aqui que pudesse lhe fornecer comida. As casas eram uma boa opção, mas Nilo queria deixar este lugar imediatamente. Ele já havia considerado isso antes. Ele também duvidava que ainda houvesse comida em alguma das casas aqui de qualquer maneira. Os sobreviventes já devem ter trazido sua própria comida quando fugiram de suas casas. Essa também foi a razão pela qual ele foi diretamente à loja. Ele havia pensado originalmente que os sobreviventes não iriam para lá, considerando o caos durante esse período. Quem saqueou a loja deve ter sido aquelas pessoas que não tinham estocado sua comida antes do apocalipse ou aqueles gananciosos que sempre queriam mais. Depois de refletir sobre as coisas, Neely concluiu que o que ele precisava agora era uma arma, especialmente uma arma. E para conseguir Neely precisava ir à delegacia da cidade. Mas o problema é que a cidade estava longe, e ele nem tinha certeza se ainda havia armas naquele lugar. Neely estava agora na aldeia de Palma. A aldeia de Palma é uma aldeia subsidiária da aldeia de Malibu. A aldeia de Malibu era apenas uma das muitas aldeias sob a cidade de Dan. A aldeia de Malibu tinha uma câmara municipal no seu centro. Nilo seria capaz de chegar ao Village Hall de Malibu do Hamlet de Palma com apenas 20 minutos de caminhada. A câmara municipal situava-se no centro da aldeia. Um centro de aldeia estava em qualquer lugar da aldeia que tenha a população mais densa. Nilo não tinha certeza se havia outros sobreviventes no ponto central da vila. Mas Nilo pensou que deveria ser o caso. Um vilarejo tinha poucas pessoas atuando como policiais voluntários. As pessoas não se sentiriam seguras apenas com esses poucos e, portanto, se mudarão para lugares mais proeminentes, como a cidade, onde as forças policiais são mais aparentes e os números podem contar até centenas. Mas mudar para uma cidade também significaria maiores riscos de se transformar em zumbis. Devido à densidade populacional do centro da vila em comparação com o centro da aldeia, isso significava que havia ainda mais pessoas infectadas naquela área. Essa também era a principal razão pela qual Neil estava hesitando se deveria ir ao Village Hall. A Câmara Municipal ficava no centro da aldeia. Ou seja, a população lá era mais densa em comparação com onde ele estava agora. Talvez na área ao redor do Village Hall houvesse mais, talvez dezenas, ou mesmo centenas de infectados vagando por aí. Havia também um risco maior de encontrar zumbis à prova de balas lá. Talvez eu possa tentar ir à casa do conselheiro. Nilo de repente teve uma ideia. Uma aldeia era liderada por um chefe da aldeia ou um presidente, 7 conselheiros da aldeia e o presidente do conselho da juventude. Nilo adivinhou que todos esses funcionários teriam armas em sua casa para autoproteção. Segundo a memória do antigo Nilo, havia também uma casa no perímetro da aldeia de Palma, que pertenceu a um dos 7 vereadores. Aquela casa, porém, ficava perto do centro da vila. Para ir até lá, Nilo precisava caminhar geralmente por cerca de 10 minutos. Nilo estava confiante de que haveria uma arma escondida na casa daquele vereador. Antes do apocalipse acontecer, todos os funcionários do governo foram convocados à cidade para uma reunião. Assim, Nilo assumiu que o vereador teria mantido uma arma para si mesmo para autoproteção. Mas devido à lei estrita, o vereador não ousaria trazê-la para a cidade e, portanto, a deixaria em sua casa. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.